Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de HTML. E nessa aula, nós vamos falar sobre a definição da linguagem e a caixa de ferramentas que a gente vai usar durante todo o curso. Bom, a definição da linguagem, eu já deixei uma página aberta aqui. O que é HTML? HTML é a abreviação para a expressão inglesa Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto. E essa página aqui da Wikipédia tem muita teoria, se você quiser depois dar uma olhada aqui com calma. A gente tem aqui as versões e a data de lançamento de cada uma, das versões da linguagem. As marcas, ele mostra aqui como é feito um pouco da marcação da linguagem, a edição de documentos, a estrutura básica de um documento, e a gente vai ter uma aula falando especificamente disso daqui, e isso aqui vai servir até para a gente como exemplo. Fala um pouco dos marcadores, de alguns, fala do corpo da página, das cores, como é que a gente representa isso com HTML puro, fala das hiperligações, que são os hiperlinks, alguns símbolos, características, e tem algumas referências externas aqui. Eu não quero me deter muito na teoria dessa página aqui, mas o que eu posso explicar, e aí de forma rápida e de forma objetiva, é que o HTML é a linguagem que faz a marcação de todos os elementos que a gente está vendo na página. Por exemplo, até mesmo desse texto aqui, ele com certeza foi marcado no que a gente chama de código-fonte, e aí o navegador, que é essa janelinha que eu estou utilizando para visualizar esse site, ele faz a interpretação do código-fonte e a exibição da forma que o código-fonte mandou que seja feito. Por exemplo, eu vou abrir aqui o código-fonte, eu estou apertando as teclas Ctrl+U no teclado, e aí vai me abrir aqui o código-fonte daquela página. E aí eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E aí é muita coisa, que a gente tem dentro de um código-fonte HTML. É claro que aqui a gente não tem HTML puro, a gente tem... Eu passei aqui, acho que eu vi um pouco de CSS também, deixa eu ver. Não, foi só a impressão. Foi só os links aqui, aí eu achei que era CSS. Por enquanto a gente tem aqui HTML puro. E cada um desses elementos que a gente tem aqui dentro do código-fonte, e aí provavelmente você ainda não entende muito disso daqui, mas depois, quando a gente finalizar o curso, isso aqui vai ser lido por você como quem lê um texto. E cada um desses elementos o navegador interpreta e renderiza aqui na página. O que é renderizar? Renderizar é simplesmente mostrar, isso é renderizar, tá bom? O que a gente precisa entender até agora na definição da linguagem, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, e que o hipertexto são esses códigos-fonte que tem aqui por trás da página. Eu dei um Ctrl+U nessa página aqui e abriu o código-fonte para mim, tá bom? E que todos aqueles textos, todos aqueles códigos, interpretados, eles vão ser visualizados no navegador, vão ser renderizados no navegador, como a gente está vendo aqui no caso dessa página. O próximo item que a gente vai falar, e agora vamos falar da caixa de ferramentas que a gente vai utilizar durante o curso, eu quero falar de editores e navegadores. O que são os editores? São os programas, e eu vou fechar a aba aqui que eu já utilizei, são os programas que a gente vai utilizar para escrever o código HTML. Então eu vou dar alguns exemplos e vou dizer qual é o editor que eu uso. Esse daqui é o Notepad++, o site dele está aqui, e eu vou deixar todos esses links que estão aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para que você possa clicar e visualizar cada um deles sem precisar copiar o que está escrito aqui, sem precisar digitar. A nossa ideia aqui é fazer um curso bem direto ao ponto, tá? Então, primeiro eu tenho aqui o Notepad++, ele é um editor de texto, eu já utilizei ele para escrever código HTML. Ele é muito parecido com um bloco de notas, porém tem algumas ferramentas a mais, podemos dizer assim. Não é hoje o editor de código ideal para a gente escrever HTML, a gente tem editores melhores, mas eu não poderia deixar de mostrar o Notepad++. Se você quiser fazer o download, aí você escolhe aqui a versão que você quer, faz o download, instala na sua máquina e pode utilizar o Notepad++. Lembrando que qualquer editor de texto que você utilizar vai servir para a gente dar continuidade no nosso curso. Eu só vou sugerir um e eu vou utilizar ele até o final, mas se você quiser utilizar o Notepad++, você não vai ter problema nenhum no acompanhamento das aulas, tá ok? Vamos lá. O próximo é o Sublime Text. Também é um editor HTML, tem muita gente, eu conheço muita gente que usa o Sublime Text para escrever
JavaScript, para escrever PHP, para escrever linguagem de programação, eu não recomendo o Sublime Text para o uso para programação, mas eu recomendo muito e é ele que eu vou utilizar para escrever HTML. Você pode até me perguntar, Fábio, mas você usa no seu dia a dia esse programa como editor dos seus códigos? Não, não uso. Eu vou mostrar o que eu uso por uma questão de produtividade. Eu uso o PHP Storm por uma questão de produtividade, eu já falei. Mas para HTML puro, o Sublime Text ele é bem leve na hora de abrir, ele não é um IDE, ele é um editor de código, e eu posso falar da diferença de um IDE e de um editor de códigos num próximo vídeo, não agora, mas o que eu posso dizer por agora é que ele é bem leve para abrir, ele é muito fácil de trabalhar e ele aumenta muito a produtividade no HTML. A gente vai ver alguns recursos dele durante o curso que eu vou utilizar, e vocês vão ver como ele aumenta a produtividade quando a gente está falando de HTML puro. Até no CSS também ele ajuda bem, tá bom? O download dele também é bem simples. Aqui deve estar aparecendo o seu sistema operacional. Basta você fazer o download, instalar e começar a utilizar. O próximo editor de código que eu vou mostrar é o Visual Studio. Ele é muito bom, ele é gratuito. Ele é muito bom para escrever JavaScript, para escrever até PHP, linguagem de programação, porque ele tem algumas extensões. Esse íconezinho aqui, depois que a gente baixa e instala, esse íconezinho aqui serve para a gente baixar algumas extensões que ele tem, que facilitam, que aumentam a produtividade. Ele é perfeito para trabalhar com JavaScript e com os frameworks, que surgiram agora para trabalhar com JavaScript, como Vue, React, enfim. Tá? Ele é gratuito, também é bem levinho para abrir, ele é quase um IDE, vamos dizer assim. Eu não utilizo ele no meu dia a dia, não vou utilizar ele no curso, mas eu não poderia deixar de mostrar o Visual Studio Code para vocês. O próximo, esse sim é o IDE que eu utilizo no meu dia a dia, o PHP Storm. Ele não é gratuito, tá? Eu não recomendo ele se você quiser trabalhar com HTML puro, porque ele é um IDE pesado para abrir. Ele tem muitos recursos, mas para trabalhar com programação, então ele aumenta a produtividade quando a gente trabalha. Eu, por exemplo, trabalho muito com PHP, então ele aumenta muito a minha produtividade, mas ele não é recomendado para o uso com HTML puro, tá bom? A gente vai usar o Sublime Text, mas eu estou mostrando a nível informativo. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse site aqui, o devdocs.io, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Todos os links que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. O que é o devdocs.io? Para você que quer estudar HTML, a gente vai fazer um curso aqui bem robusto, bem completo, mas se você quiser saber absolutamente qualquer informação, você pode clicar aqui no HTML, e aí ele tem todos os atributos aqui que o HTML utiliza, ele tem todos os elementos que o HTML utiliza, e não só do HTML. O legal desse site aqui, depois eu posso fazer um vídeo fazendo um overview dele, mas agora ele é só informação. O legal desse site aqui é que ele não tem só HTML, tem CSS também, tem o JavaScript também, ele tem aqui o Angular.js, e se a gente for baixando, a gente vai vendo que ele tem muitas outras linguagens de programação com a documentação. O que ele traz aqui dentro dessa janelinha é a documentação da linguagem. Vou usar o próprio HTML como exemplo. Vou abrir aqui, vou abrir um elemento e vou abrir um elemento A. E ele vai carregar aqui a utilização do elemento, ele vai falar aqui dos atributos, como utilizar, vai me dar exemplo. Então, é um site muito bom para quem está começando a estudar o HTML. Ele já tem aqui o código-fonte, a renderização, como é que vai funcionar. Então, ele é um site muito bacana. Para quem está querendo aprender, eu recomendo muito, mas ele é todo em inglês e é documentação. Então, se você ainda não se familiarizou com documentação, é melhor a gente continuar durante o curso, a gente vai fazendo as aulas práticas. Depois que você se ambientar com isso, aí você vem para cá, dá uma olhada na documentação da linguagem. Um outro site que eu gosto de mostrar é o site do W3. Esse aqui é o W3 Schools, que é a escola deles, onde eles ensinam algumas linguagens, por exemplo, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap. Então, ele tem muito material aqui para quem quer aprender. Eu já abri aqui a parte de tutoriais em HTML e eu posso vir aqui, por exemplo, vou aqui em a parte de elementos
E aí ele vai me dar aqui também, quase como aquele outro que estava aberto, mas ele vai me mostrar aqui uma explicação de todos os links aqui do lado esquerdo, e ele tem uma área muito legal que é o Try It Yourself, que eu posso clicar aqui e eu mesmo escrever os códigos aqui do lado esquerdo. Por exemplo, eu vou copiar esse código aqui e vou escrever ele em português. Meu primeiro parágrafo. E eu coloco para rodar e ele já renderiza aqui do lado direito. Então é um site muito bom para a gente testar o nosso código. Às vezes você está escrevendo código aí no seu editor, copia, cola aqui, renderiza e vê como vai funcionar aqui do lado direito. Tá bom? Esse é o site do W3 Schools. Ele tem também aqui todos os elementos HTML. Legal aqui de baixo que ele tem alguns exemplos e mais embaixo ele tem aqui o quiz que você pode testar até os seus próprios conhecimentos. Tá bom? Talvez a gente vá utilizar ele para pegar algum código pronto aqui para não perder tempo digitando. E os navegadores, eu estava falando de editores, mostrei alguns sites onde a gente pega documentação e agora eu vou falar de navegadores. O navegador é o programa que a gente vai utilizar para renderizar o nosso código-fonte. Então, tudo que a gente fizer nos códigos, a gente vai vir para o navegador e vai renderizar. Tá? O primeiro que eu vou mostrar é o Microsoft Edge, que ele é o substituto do Internet Explorer. É o meu navegador atual, eu estou utilizando aqui o Microsoft Edge, eu prefiro ele do que o Google Chrome. É uma questão só de gosto, eu não estou dizendo aqui que ele é melhor que o Google Chrome ou não, mas eu utilizo o Microsoft Edge. Eu tenho aqui também o Google Chrome, esse aqui é o conhecido de todo mundo, aqui pediu para baixar, mas eu não vou. Esse aqui é o conhecido de todo mundo. Se você quiser utilizar o Google Chrome, basta você utilizar ele durante as aulas, não tem problema nenhum. Se você não tem ele no seu computador e quiser baixar, é só clicar nesse botãozão aqui para fazer o download dele. E por último, o Firefox. É um navegador bem antigo também, eu usei muito na época que eu estava estudando, na época que eu comecei com o desenvolvimento, era o meu navegador preferido, hoje não é. Hoje é a minha terceira opção, eu uso o Microsoft Edge, o Google Chrome e por último eu uso o Firefox. Mas qual é a importância de ter 3 navegadores instalados, 3 ou mais navegadores instalados na máquina? A importância disso é que a gente pode testar a renderização da nossa página nos 3 navegadores. Às vezes tem uma diferençazinha que precisa ser corrigida. O pessoal do CSS que sabe do que eu estou falando. Às vezes tem uma diferençazinha de um navegador para o outro, precisa de uma correçãozinha e a gente só consegue visualizar isso instalando 3 ou mais navegadores na nossa máquina. Tá bom? Bom, esse foi o conteúdo da nossa aula. A gente viu aqui alguns editores de código. A gente falou aqui também sobre a definição da linguagem, o que é o HTML, e a gente falou também dos navegadores. Lembrando, para o nosso curso, a partir do próximo vídeo que a gente vai começar na prática, a gente vai utilizar o conjunto Microsoft Edge como navegador e o Sublime Text como editor de códigos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.